Galera, olha só, o Flamengo empata aí com o time do Los Angeles no finalzinho ali do jogo. Quase teve um vexame do Flamengo e alguns comentaristas da ESPN acabam comentando sobre essa partida entre Flamengo 1 e Los Angeles 1, falando também já sobre o futuro do Flamengo, que vai ser aí contra o Bayern de Munique, né, cara? E com certeza o Flamengo pegou uma pedreira pela frente. Parece aí que o Flamengo realmente vai enfrentar um dos melhores times do Mundial e do mundo. A gente sabe que o Bayern de Munique é uma potência. E os comentaristas também falam a respeito de um possível Mundial no ano 2029 aqui no Brasil. Foi colocado diante do presidente da FIFA, né, esse desejo do Brasil sediar o Mundial de 2029. Então vamos reagir aí a esses comentaristas da ESPN do programa Linha de Passe, Mesa Redonda, que foi ao ar aí no pós-jogo entre Flamengo 1 e Los Angeles 1. Se você ainda não é inscrito, não perca o seu tempo, já se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. Você vai estar recebendo notícias dos jogos que acontecem no dia e pós-jogos e entrevistas e tudo mais sobre o dia do futebol no dia de hoje, tá bom? Bora pro vídeo sem mais delongas. Fala, boleirada. Se caiu aqui é porque ama futebol e fofoca de vestiário também, né? Aqui tem notícia quente, mercado da bola pegando fogo e muito papo furado bom sobre o mundo da bola. Se é futebol e da polêmica, a gente tá em cima. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e bora ficar por dentro de tudo. Pronto, já é bem complicado. Deixa eu passar até para o Pedro. Ô Pedro, a gente falou muito, a expectativa muito grande na primeira fase era para o jogo entre Botafogo e PSG e Flamengo e Chelsea. Mas mais para Botafogo e PSG, porque o PSG era o atual campeão da Champions League. Tinha triturado o Atlético. Tinha destruído o Atlético. E tinha destruído a Inter de Milão na final da Champions. Ele tinha 9 gols em 2 jogos. Exatamente. E o Botafogo, que era o campeão da Libertadores, o representante aqui da América. Esse jogo Flamengo e Bayern de Munique é mais difícil, é a mesma coisa ou é menos complicado do que foi o PSG pro Botafogo? Tem outra pergunta aí não? Também menos complicada para mim? Não, só tenho essa para agora. Pra cá. Era um Botafogo que vinha de críticas, né, no segundo tempo da estreia, medindo forças contra o atual campeão europeu, mas não necessariamente era a bola que o Botafogo jogou para ser o atual campeão da América. Então tinha um desnível considerado, já existiria um desnível considerável que fosse aquele Botafogo do final do ano, e ele ficou potencializado pelo que o Botafogo rateou no primeiro semestre. Acho que o papo aqui agora é outro. A gente viu boas exibições do Flamengo, só que a gente viu um Bayern que enche os olhos sim, na sua plenitude. A gente não sabe escalação, calor, impacto, como é que vai atacar, se o Flamengo vai neutralizar. Eu acho que tem uma expectativa talvez um pouco maior. Não sei se eu consigo entrar nessa do que é mais difícil não, mas acho que tem uma expectativa um pouco maior. Eu lembro que eu falei aqui no Linha, se eu não me engano, naquela minha tentativa de entrada ao vivo, digamos assim, depois do jogo contra o Chelsea, rodeado pelos torcedores lá, que o Flamengo e o Mundial, eles vão atualizando as expectativas, né? Dia após dia, rodada após rodada. O Flamengo acaba o jogo contra o Chelsea, certo que ia pegar Benfica ou Boca. Então estava mirando o grande jogo das quartas, quem viria, porque poderia passar de Benfica ou de Boca. Então ele diz que vira uma página, mas não vira tanto. Então ele agora está numa grande expectativa pelo jogo das oitavas. A gente não sabe se vai pintar um outro confronto também muito relevante. Só que eu sei que aí no Brasil também faz um barulho muito grande o confronto Botafogo e Palmeiras. Então acho que a gente vai ter inúmeros grandes confrontos. Só que por ser Flamengo, por ser para mim a equipe, que aí é uma questão muito pessoal, que mais me agrada ver jogando nesse momento, que é o Bayern, eu acho que a gente tem algo bem atrativo aqui para o próximo domingo. Eu não sei se depois do jogo contra o Chelsea a gente estava pensando para um jogo tão atrativo de Miami, essas oitavas de final do Flamengo. Então acho que tem algo de mais atenção, mais holofote, um duelo tático para mim muito interessante, Felipe Luiz e Company, um duelo que esteve para acontecer muitas vezes, de Chelsea, de City não aconteceu, de Brasil, de Bélgica não aconteceu, agora vão medir forças do lado de fora ali do campo. Então acho que tem algo mais atrativo nesse Flamengo e Bayern. E claro, quem perde fica pelo caminho. Botafogo e PSG ali, quem perdeu não ficou pelo caminho. Então acho que os ingredientes para esse domingo tornam isso algo maior. Não é que o PSG é menor, que o Botafogo é menor, não é essa besteira. Eu acho que a gente tem um jogo muito grande, porque vocês brincaram, né? A tal da Champions do Flamengo. E sim, ele pode pegar, vai pegar já para começo de conversa o Bayern, quem sabe depois o PSG e depois City ou Real, muito provavelmente. Então o caminho vai ficar muito embaçado. Se antes o papo era pelo menos até as quartas, acho que é pelo menos até oitavas. E aí o tal do jogo a jogo, como o Flamengo projetou lá atrás. Não, eu acho que, assim, primeiro que o jogo tem um caráter completamente diferente, né? Porque aquilo que o Calçade falou,
nos jogos de fase de grupo, você sempre tem a possibilidade de recuperação, de se classificar. Então, você está falando de um mata-mata, né? Que se você começa mal o jogo e se você toma um gol, a tua chance de se recuperar diante de um time como esse não é nada simples. Então, isso já muda muito. Acho que a crença no que o Flamengo pode fazer, porque eu não vejo o Bayern como mais difícil do que o PSG. Talvez a gente coloque no mesmo nível de dificuldade. PSG e Bayern de Munique, hoje mais ou menos adversários do mesmo nível para serem enfrentados. Mas a crença no futebol do Flamengo hoje, ela é maior do que a crença no futebol do Botafogo naquele momento diante do PSG. Então isso talvez dê coloque mais expectativa, mais esperança, tudo mais. Continuo achando que é uma parada duríssima, que seria melhor para o Flamengo não precisar deste confronto logo nas oitavas de final, até porque o Flamengo, né, merecia, por ter sido líder do seu grupo, que tinha ninguém menos do que o Chelsea, talvez um confronto um pouco menos complicado, mas aí, cara, mata-mata é isso e eu não consigo colocar o Flamengo como favorito, como eu já vi gente colocando. Se eu tenho que apontar favorito para mim, o favorito é o Bayern de Munique, mas o PSG também era favorito diante do Botafogo. E o Botafogo foi lá. A dúvida é, para ganhar do Bayern de Munique, o Flamengo precisa necessariamente fazer o tipo de jogo que o Botafogo fez diante do PSG, que o Benfica fez hoje diante do Bayern de Munique? Acho até que não, porque a característica, a natureza e a qualidade individual do Flamengo ela é superior. Mas é uma possibilidade também, né? Você jogar se defendendo a maior parte do tempo e não mandando no jogo como o Flamengo está acostumado a fazer. Eu vejo que se o Flamengo passar boa parte do jogo, uma situação mais difícil, defensiva, vai ser por obra do jogo. Isso, não por obra do adversário. Do Flamengo saindo do vestiário com essa missão. Ao contrário do Botafogo, que saiu do vestiário com uma missão diferente, com a chegada de um terceiro volante e encarou o PSG e foi para o jogo contra o Atlético de Madrid da mesma forma. Se todo grande, assim, tem o Palmeiras é característica de clássico brasileiro, é outra coisa. Até a arbitragem vai se surpreender com o que vai ver. Não é essas molezinhas que eles estão pegando no Palmeiras de Botafogo? No Mundial aí, Então, o Botafogo, a dúvida, o Botafogo ele vai manter o seu projeto até o final do Mundial, do jeito que está. Claro que perdeu o Gregório, então isso muda um pouquinho, mas ele pode ir para um terceiro jogador e optar pela mesma estrutura. Ou ir num 4-2-3-1, você pode entrar com o Cuiabano e o Savarino no meio também, o Cuiabano volta, marca. É diferente de um jogo contra um europeu. Não quer dizer que seja mais fácil nem mais difícil, mas dois times brasileiros é outra parada. É diferente do Flamengo no seu lado de Champions League. É totalmente diferente. Fase decisiva de Champions League. Mas o Flamengo, se nós encontrarmos dentro de campo Flamengo diferente, é porque vai ser uma imposição do jogo. Pequenos ajustes de escalação e postura normais, mas baixar o Flamengo e ele passar o jogo ali por opção, difícil. Não vai rolar. Só uma coisinha aqui, Pedro, porque eu tava falando que o Mundial já me ganhou, que eu vivo pelo Mundial esses dias, eu vejo todos os jogos, nossa, tô adorando, tô no clima. Vai ser muito legal ver um Mundial desses no Brasil, né, ô Pedro? Você tem alguma informação sobre isso? Seria, né? Seria, porque vai ser se já tivesse decidido. Não, só uma informação rápida aqui do estádio aqui do Camp Nou que a gente pegou. Final do jogo, o nosso Mendel Bidlovski e nosso Vitor Machado da produção ali na caça do presidente da CBF, Samir Chaud, que hoje veio cumprir a agenda aqui. Já tinha visto jogos de outros times brasileiros, veio para cá hoje, então o Mendel acabou batendo um papo bacana ali com ele. A informação do Samir, não é uma informação da FIFA, é que o Gianni Infantino, presidente da FIFA, recebeu com certa alegria, recebeu com um sorriso no rosto a ideia do Brasil sediar o próximo Mundial de Clubes em 2029. Nas palavras do Samir, que a gente vai acompanhar durante toda a programação hoje no Sport Center, daqui a pouco, amanhã ao longo de toda a programação, a entrevista ali do Mendel na cola dele aqui na série do estádio, ele diz que um acordo pelo Mundial de Clubes no Brasil em 2029 está próximo. Resta saber agora o que a FIFA enxerga desse tal próximo. Vale lembrar também que tem um debate se esse Mundial poderia acontecer nos países sede da Copa do Mundo 2030 como um evento teste, porque esse Mundial entrou ali na vaga da Copa das Confederações no calendário.
E tem também a Arábia Saudita, sempre muito forte. Se a Arábia Saudita poderia ficar com esse Mundial de 29, se ficaria com o Mundial de 33 antes da Copa do Mundo que será lá realizada. E é bom frisar a força que a Arábia Saudita tem hoje nos bastidores da FIFA, inclusive aqui no Mundial de Clubes, as placas que a gente mais vê espalhadas pelos Estados Unidos, área de competição, né? Campo de jogo, estádio e tudo mais, é a placa do Fundo de Investimento Público Saudita, grande parceiro comercial da FIFA, é isso mesmo também pleiteando. O Samir tentando fazer o seu lobby, utilizou essa agenda aqui da última semana, dos últimos dias, desde o Congresso em Miami até acompanhar jogo em New Jersey, lá em Nova York, aqui também em Orlando, dos times brasileiros, utilizou para tentar fortalecer, estreitar os laços com a FIFA e fazer esse lobby aí por essa agenda de tentar levar o Mundial de Clubes em 2029 para o Brasil. Para a sua alegria, o William Tavares também estavam aqui, Alejandro Domingues, que é importante nesse lobby, né? Para trazer para a América do Sul esse Mundial de Clubes, tetracampeão o Bebeto, tetracampeão o Dunga também, e por aqui também o Zico, por aqui também o presidente do Flamengo, todo o corpo diretivo do Flamengo, ali na chamada área VIP, não é que é VIP, é VIP, é VIP dobrado, rapaziada, estava aqui curtindo, certamente não estava pegando calor e nem bebendo água como a gente aqui. Com certeza. Para onde vai Vitor Birner nas férias? Já que o Fundo Saudita é tão parceiro da FIFA e tudo mais, isso Você é parceiro nisso já? Então, já que é tão parceiro, dinheiro ali não falta. Ou seja, já era, né? E a Copa Esquece do esse história de Mundo. Brasil. Não, e a Copa do Mundo é considerada um evento. A Copa do Mundo de Clubes é considerada um evento teste. Eles podiam dar uma forcinha e colocar o ar-condicionado em todos os estádios para que os jogadores de futebol tenham condições de jogar futebol na Copa do Mundo de Seleções do ano que vem. Como eles fizeram no Catar, né? Vamos encher de ar-condicionado nos estádios, porque se o evento teste tem como objetivo testar a condição dos estádios, dos jogos, o que tem de bom, o que tem de ruim, o que está acontecendo, mais uma vez, numa Copa nos Estados Unidos, é inviável para os atletas. Então põe teto retrátil Cara, também, gente, assim não para com a chuva. Chega no ralo. E se for para Por construir isso eu tô estádio... falando para fazer com o Fundo Saudita. Se for para construir dinheiro, construir estádio com dinheiro público, reformar estádio com dinheiro público, que vá para a Arábia Saudita. Mas Muito bem, acabou o programa. A Arábia Saudita tem um poder, ela pode botar 200 milhões de euros na mesa e acabou a Mas conversa. tem, tá, William? Só para colocar, hein? Muitos estádios do ano que vem tem. Menos o da final, que é o MetLife. Fala, Calça. Nenhum país perfeito. no mundo vibrou tanto, curtiu tanto, está curtindo tanto o Mundial como o Brasil. É verdade. Daí, se ele quiser festa, Não, aqui traz ia pra ser cá. loucura. Pode trazer pra cá que é só alegria. Não é o que eles têm Acabou, olhado gente. Acabou. ultimamente, né? Tchau, Pedro.